Nesse vídeo aqui, eu vou te contar tudo de mais importante que eu aprendi em 10 anos de carreira. Eu tô aqui hoje com 31 anos, cara, num momento muito bom da minha vida, fazendo um dinheiro muito legal com os meus negócios, muito feliz com o rumo que a minha carreira, né, trilhou aí ao longo desses 10 anos. E agora eu queria te passar aqui, cara, num bate-papo bem aberto, até fiz um desenho aqui, ó, te contando aqui como é que a minha carreira, eu acho que começou aqui em 2016, como é que ela foi evoluindo aqui até o ano que nós estamos agora, em 2026. Cara, tem várias histórias legais aqui que eu vou te contar. Eu quero fazer esse vídeo aqui mais nesse caráter de bate-papo, tá certo? Me arrisco a dizer que esse aqui será um dos melhores vídeos que eu já gravei para o canal. Não é um vídeo para também você ficar acompanhando aqui a tela, se você tá fazendo aí outra coisa, tudo certo. Fica aqui com a minha voz, vamos bater esse bate-papo um pouco mais íntimo aqui, um pouco diferente, né? Para eu te contar, cara, um pouco da minha percepção de como que foi, né, a minha carreira. Dizendo aí, né, que ela começou aos 21 anos, pra gente já começar aqui, né? Pessoal, em 2016 eu era um universitário, então eu tinha entrado ali no curso de engenharia de produção da UFMG. E, cara, aí um ponto que eu acho que é legal aqui de mencionar, né, é que talvez nessa idade, não sei se você é mais jovem e está aqui, cara, assistindo esse vídeo, ou se você já tem aí, cara, a minha idade, ou um pouco mais do que a minha idade, né, mais de 30 anos, e pode lembrar aí da sua época universitária, eu acho que esse aqui foi um período muito relevante para eu conseguir ter tido tempo de estudar, e principalmente estudar numa boa universidade, né? O curso lá de engenharia de produção da FMG, pelo menos, cara, tinha um ciclo básico, né? Que eu acho que esse momento aqui em 2016, né, o início desse ciclo básico aí da engenharia, além de você conhecer muitas pessoas interessantes, porque eu estava lá no campus, da UFMG, todo animadão, eu já tinha feito um outro curso antes, por isso que eu não entrei na universidade aqui com 19, 20 anos, porque nessa época eu estudava engenharia química lá no FRJ, né? Eu fiz uma mudança de curso, tive que fazer Enem de novo, já falei um pouco disso aqui no canal, mas estou considerando aqui o início do meu curso-chave, né, que foi o de engenharia de produção lá na FMG. Mas qual que é o ponto aqui, cara? Eu acho que essa época é uma época muito importante, né? Se você conseguir ter essa oportunidade de ter mais tempo para estudar. O ciclo básico da FMG, assim, depois de muitos anos, você fica pensando, porra, por que eu aprendi cálculo, coisa difícil pra caramba, física, sabe? As matérias ultra difíceis. Mas eu acho que aqui eu aprendi a me fuder, saca? Tipo assim, eu aprendi meio que a filosofia, assim, da Universidade Federal. Muitas vezes eu acho que isso é saudável ou não, né? É você aprender a se virar. Eu tive amigos aqui nessa época que eu via, sabe, amigos meus que hoje estão em consultoria, ganhando super bem. Eu tenho um amigo que ele fez eletromagnetismo 5 vezes, cara. Ele tomou pau 4 vezes na mesma matéria, porque era uma matéria muito difícil, ele estava fazendo outras coisas, né? Mas aqui ao longo, né, dessa trajetória, por que eu considero que esse aqui foi o início da minha carreira? Porque até se você for considerar aí, cara, ver as top universidades, né, norte-americanas, essas coisas dos filmes que às vezes a galera gosta aí de consumir, o cara tá indo lá para Stanford, né, e etc. Por mais que a gente tenha alguns pontos fora da curva, né, não tô falando aqui de, o Mark Zuckerberg abandonou a universidade, nem nada. A maioria dessas pessoas brilhantes, né, que fundam empresas, geralmente elas têm esse tempo aqui aos 19, 20, 21 anos para estudar, sabe? Para ficar, tipo, imersa em algum tópico, estudando alguma coisa muito difícil, com a cabeça enfiada na biblioteca, porque você saiu do ensino médio, e aí um ponto que eu vejo, né, cara, assim, só a realidade mesmo, do país, tô falando aqui um pouco da minha trajetória, tá certo? Cara, não tô falando aqui que isso aqui é certo nem errado, beleza? Tô falando aqui pelo que eu passei. Eu acho que você tem um grande diferencial por depois do ensino médio você continuar estudando, principalmente se for estudando alguma coisa difícil. E aí aqui um ponto que eu acho que já é interessante abrir, né, foi que assim, pelo menos para mim, nesse meu segundo ano de carreira, digamos assim, porque eu acho que o universitário, ele está moldando a carreira dele, mesmo que ele não tenha entrado no mercado de trabalho ainda, sabe? No segundo período aqui da universidade, em 2017, eu entrei num negócio que chamava Empresa Júnior. E aí isso aqui era basicamente uma empresa composta de estudantes, né? Toda universidade ou faculdade, ela vai ter alguma atividade estudantil para você fazer. Você pode participar do Grêmio, cara, você pode até entrar nos times de esporte, sei lá, tinha um pessoal aqui da engenharia que participava de umas competições de construir carro, enfim, tinha um monte de coisa. Eu entrei na empresa júnior lá da engenharia de produção, da UFMG, que chama PJ, e aí eu acho que aqui foi, tipo assim, eu coloquei aqui algumas setas, tá, para mostrar algumas evoluções que eu tive. Aqui você consegue ver que tem algumas setas que são muito maiores que as outras, tá? Esses blocos aqui eu acho que representam também impacto na carreira.
Então esses aqui são os pequenos bloquinhos, estava começando ali a minha carreira e etc. Eu acho que a Universidade Federal, ela permite, né, que você faça esse tipo de coisa, igual eu falei aqui no canal. Eu vim de família estruturada, então também pude ter esse privilégio, né, por mais que eu estava fazendo uma universidade de graça, né, ali, que é uma universidade federal, eu não precisava trabalhar essa época, então eu pude fazer parte aqui de uma empresa júnior, que era uma empresa que, tipo assim, pelo menos nessa época aqui que eu entrei, às vezes faziam 150, 200 mil reais assim, por ano, prestando projetos para pequenas empresas. Então aqui quando eu entrei, né, você faz umas capacitações, tem até o primeiro processo seletivo, todo mundo fica tenso lá, porque, sei lá, uns 100 alunos se candidatam e só uns 20 passam, e aí você tem entrevista. Tipo assim, outros estudantes, sei lá, do 6º período, te avaliando, você aí no primeiro período, sabe? E aí, enfim, eu fui aprovado, entrei. E aí teve várias histórias interessantes, porque eu acho que essa aqui foi a época que eu fiz 750 treinamentos. Eu fiz treinamento de gestão de projetos, de estratégia, de gestão da qualidade, fui certificado numa norma aí que chama ISO 9001, sabe? Fiz um curso muito chato lá de 16 horas. Eu fui elencando um monte de experiência, cara, vários cursos, vários eventos aqui que eu fui participando por ter entrado aqui nessa empresa júnior em 2017. Eu falo aqui que foi a minha primeira experiência, porque assim que eu entrei aqui, depois de umas 3 semanas, eu fui alocado num projeto, né? Então aqui a gente vendia, tipo, pequenos projetos para pequenas empresas lá de Belo Horizonte, né? Enfim, e aí era uma empresa de construção civil, tipo assim, fundações, né, de construção civil, que era um projeto para tentar certificar essa empresa nessa norma de ISO 9001. Aí você tinha que desenhar os processos da empresa, implementar um manual de qualidade, um monte de coisa chata. E, cara, eu lembro que foi, tipo assim, foi estrondoso, sabe? Essa primeira experiência aqui com o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, a gente estava lidando com um dono de empresa. E esse dono de empresa, contando aqui algumas fofocas para vocês, né? Cara, a gente chegou lá no escritório dele... Eu lembro certinho, acho que era tipo assim, início da semana, uma segunda-feira, eu tava lá no carro com meu amigo, chegando lá, a gente ia começar o projeto, tudo certo, tinha assinado, era um projeto que a gente achava um dos mais caros lá da empresa Júnior, e acho que era tipo, sei lá, 7 mil reais por mês para 4 pessoas ficarem trabalhando na empresa do cara, né? 4 estudantes. Enfim, part-time, né? Só durante a tarde, quando a gente não tinha aula. Enfim, cara, a gente chegou com 2 minutos de atraso e o dono da empresa, ele era tipo um ex-militar, cara. E ele era, tipo assim, ele era uma figura. A empresa eram 4 irmãos, uns 3 irmãos, cara, ficavam lá, tipo, não sei bem o que eles faziam, sabe? Teve um que a gente chegou numa obra, o cara tava dormindo lá no carro. Só que esse irmão que a gente conversou, ele era tipo bam da porra toda, assim. Cara, enfim, um cara que chegava lá no escritório com um carro, tipo, blindado, assim, uma Range Rover preta, grandona, cheio de marra, né? E aí a gente atrasou 2 minutos e esse cara desceu o cacete na gente, cara. Ele falou, tipo, vocês não podem atrasar, eu queria cancelar esse contrato e tal. Eu falei, caralho, tipo assim, lidar com um empresário é muito difícil, né? Assim, foi minha primeira experiência aqui, eu tava no 2º período, cara, da universidade, né? E aí foi uma época que, pô, eu participava de apresentação de proposta de projeto, a gente vendeu um projeto lá pro aeroporto de BH, a gente vendeu um projeto para uma madeireira, a gente vendeu esse projeto que eu participei, né? Enfim, foi muito interessante. Depois eu virei, tipo, presidente dessa empresa júnior. Foi a primeira vez que eu tive que liderar, assim, algumas pessoas, né? E eu acho que foi legal aqui essa época, cara, porque por mais que fosse uma empresa de brincadeira, assim, né? Tipo, não era uma empresa que, assim, ela não podia gerar lucro. Todo o lucro era investido em cursos e viagens para eventos, para os membros, né? E etc, nessa atividade estudantil. Mas foi muito legal, cara, porque eu tive que fazer um processo, aí outras pessoas candidataram, aí eu ganhei uma eleição, aí tinha um auditório lá com 50 estudantes votando, aí eu ganhei, aí a gente foi para uma festa depois com a diretoria eleita, a gente fazia umas imersões que ia, sei lá, 45 membros, né, 45 estudantes, e foi a primeira vez que eu comecei a desenhar frameworks lá, aí a gente lia livro de fundadores de empresa. É uma coisa que você tem muito contato assim com a Endeavor, sabe? Não sei se vocês conhecem essas atividades que fomentam o empreendedorismo. Tem muito contato com o Sebrae. Você começa a ter contato com essa vertente de empreendedorismo, de empresas. Mas, geralmente, o que acontece aqui é as empresas grandes, elas entram aqui nessas empresas júniores e saem catando todo mundo. Principalmente as consultorias e empresas do mercado financeiro. Então, todos os meus amigos aqui foram para São Paulo. Tá todo mundo trabalhando em consultoria, ou trabalhando no Itaú, ou trabalhando na Uber, ou trabalhando no Nubank. Enfim, todo mundo que estava em consultoria já teve burnout. Isso aqui parece que foram, sei lá, cara, 10 anos atrás, nem faz tanto tempo assim. Mas, enfim, foi muito legal essa experiência, né? Eu acho que isso aqui, novamente, eu saí daqui quando eu estava, acho que no 6º período.
Então, é um privilégio, cara, claro, assim, você poder passar um tempo da sua carreira quando você é mais jovem, só estudando várias coisas difíceis. O curso de engenharia de produção, no final, não é um curso que ele é tão difícil assim. Meus outros amigos que estavam lá em engenharia mecatrônica, elétrica, tava todo mundo se fudendo e eu tava relativamente de boa aqui, porque assim que eu era presidente da empresa Júnior, cara, eu tive um processo seletivo para entrar aqui nessa consultoria, que chamava Elo Group, uma consultoria muito massa, assim, focada em processos, estratégia também, enfim, cara. E aí você achava que isso aqui era um mundo brilhante, porque você ia na palestra dessas consultorias e era um monte de gente bem vestida, com roupa social, todo mundo lindo, sorrisão, falando, porra, eu viajo muito, eu trabalho para as maiores empresas do Brasil, etc. Só que me pegava um pouco também, sabe? Esse grande sonho. Eles desenhavam um monte de frameworks lá e eu falava, pô, quando eu era presidente aqui da empresa Júnior, eu gostava de desenhar frameworks, eu desenhei o planejamento estratégico da empresa Júnior. A gente, sei lá, remodelou a identidade visual, que é a mesma até hoje, assim, tipo, 8 anos depois. Enfim. Só que aqui, cara, eu fui meio que... Óbvio que eu fiz um processo seletivo para entrar na Elo Group, foi super difícil. Eu peguei um atestado para faltar numa prova da universidade e fiquei 5 dias enfiado em casa. Eu nem fui na universidade, eu fiquei só 5 dias enfiado em casa para passar nesse processo seletivo, que você tinha que resolver um caso, né, um estudo de caso lá, e o meu ficou muito bom, modéstia à parte, não tinha como eu não ser aprovado assim. E aí, antes até de eu sair da empresa Júnior, eu já estava aprovado aqui nesse estágio, né? E aí, isso aqui, cara, eu acho que foi o maior salto da minha carreira, assim, até hoje. Porque eu acho que foi a minha primeira responsabilidade. Nessa época aqui, né, cara, era 2019... E aí, quando você entra nessas consultorias, por isso que eu acho que você tem um salto, assim, de coisas que às vezes para mim são muito banais, que hoje eu dou mentoria para profissionais muito experientes e a galera não domina tanto. Que é tipo você ter mais autoconfiança, entendeu? Às vezes você parecer que sabe, tipo assim, você ter confiança no que você está falando, mesmo que você não seja o maior expert do mundo, você tem um pensamento estruturado, você tem uma certa forma ali de falar com o mercado que você consegue se fazer entender e consegue, digamos assim, parecer que você sabe mais do que você sabe. Eu acho que isso aqui é uma puta skill de consultor. E eu vou falar porque que isso aqui aconteceu, cara. Assim que eu entrei de estagiário, eu entrei num projeto lá na prefeitura de Belo Horizonte, tinha 2 dias de estágio e eu já tava sendo, tipo, eu era consultor, entendeu? Não era estagiário. Era tipo assim, essa aqui é a consultora sênior e esse aqui é o outro consultor. Sabe? Eles faziam uma artimanha lá também para você não ficar falando assim, eu sou estagiário e tal. Você já era tratado como um profissional sênior. E eu achava isso muito massa, cara. Meu primeiro projeto, só esse ano aqui, em 2019, eu fiz um projeto de redesenho de processos, que foi o meu TCC, inclusive, lá para a Secretaria de Políticas Urbanas de Belo Horizonte. Acho que foram 5 meses. Depois eu fiquei 6 meses na Oncoclínicas, que é a maior empresa de oncologia privada da América Latina. E esse projeto aqui, meu gerente não participava muito, eles fecharam só um consultor júnior, então eu fiquei, tipo, cara, uns 5 meses sozinho no escritório do cliente. Eu fazia reunião com gerência, com diretoria, eu fazia workshop, eu desenhava coisa. Eu tinha coordenadores que olhavam pro meu trabalho e falavam assim, putz, esse menino é muito inteligente, saca? E isso aqui, cara, me deu uma puta confiança, zona. Porque às vezes na consultoria é tipo assim, não, a gente confia que você é inteligente e você vai conseguir fazer. Isso eu acho muito massa, assim. Às vezes é muita responsabilidade para um jovem. Pô, tem o fato aqui deles te venderem por 30, 50, 60, 70 mil reais e você ganhar um salário de 2 mil reais? Tem também. A margem é muito boa e eles saem puxando um monte de gente da engenharia, né? Mas eu acho que em termos de carreira, eu acho que você ter uma primeira responsabilidade, que ela também tem esse aspecto do Civirol, que eu acho que a universidade, principalmente as federais, né, outras universidades mais difíceis também, eu acho que te trazem isso. Eu digo isso também porque eu tenho muitos amigos que fizeram particulares lá em BH, tem várias particulares muito boas, tá bom, pessoal? Tô falando aqui, sem esse discursinho aqui, tá? De ficar parecendo que alguém é melhor que alguém, etc. Mas às vezes eu acho que falta um pouco dessa perspectiva de, cara, você tem que se virar, entendeu? As coisas são difíceis às vezes, você vai reprovar. Tem muita universidade privada lá em BH que eu conheço que ninguém reprova em nada, sabe? Porque o cara não quer que você reprove, porque senão o aluno reclama, ele fala, eu tô pagando, eu tenho que passar. Cara, enfim, casos e casos, né, pessoal? Mas isso aqui foi uma experiência muito massa para minha carreira, porque depois da prefeitura eu pude trabalhar lá nessa empresa privada de saúde, que eu aprendi a fazer as coisas sozinho, fazer reunião sozinho, aprendi a, cara, tipo assim, enviar um e-mail para um diretor, sabe? Fazer uma apresentação, falar a linguagem do mercado. Eu aprendi isso aqui relativamente cedo. Depois eu ainda fiz um projeto para a Fiat aqui, que era um planejamento estratégico para o centro de serviços da Fiat lá em Betim, que eu acho que é a maior fábrica da Fiat do mundo, assim. E foi muito interessante também, cara. Eu fiquei um mês estudando, meu trabalho era estudar um monte de relatório e montar um frameworkzão, assim, de diagnóstico.
Então eu acho, cara, que assim, não sei se todo mundo, né? Mas eu acho que você tem aqui essa coisa da primeira experiência. Não sei se tem gente aqui assistindo esse vídeo que vai falar, cara, você teve privilégio, você devia trabalhar cedo. Cara, enfim, eu acho que essa é uma realidade do país, mas idealmente eu acho que você deveria sair do ensino médio e ter uma primeira experiência. Pô, essa primeira experiência pode ser dentro da universidade, dentro de uma faculdade. Eu acho melhor ainda, que você vai estar cheio de gente ali que está estudando, sabe, tá tendo que se fuder, passar o dia inteiro ali na biblioteca antes da prova de cálculo 3. Eu acho que essas coisas moldam um pouco de caráter. Mas, pô, Jonas, não fiz universidade. Beleza, cara, é legal que você tenha, tipo, uma primeira experiência boa e que depois você tenha uma primeira responsabilidade. Eu acho que são coisas diferentes, sabe? Na primeira experiência, muitas vezes você não tem muita responsabilidade. Claro, tem casos e casos, né? Mas eu acho que, às vezes, tem galera que pula pra cá direto também, não sei se é o ideal. Eu acho que a minha carreira, ela seguiu muitas coisas que foram muito boas pra mim. Antes disso aqui, eu era muito ansioso. Antes de eu ter entrado na engenharia de produção, porque eu estava fazendo o curso errado, queria mudar. Igual eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu tinha 20 anos, achei que eu ia dar errado para sempre. Mas enfim. Cara, depois disso aqui, né, eu não vou passar muito por esse tópico, mas em 2020, no último período da universidade, eu fui fazer um intercâmbio de 6 meses, a ideia era que eu voltasse em 2020.2, só que teve Covid. E aí, aquele ano tava um caos completo, assim, cara, foi um caos alarmante. Eu acabei tendo muito tempo livre esse ano aqui, eu já falei, foi um ano que me pegou de surpresa, cara. Eu achei que eu ia chegar lá na Alemanha, ia estudar, tinha vários outros intercambistas e etc. Também era uma universidade parceira lá da UFMG. Acabou que eu não fiz quase nada esse ano. Eu fiquei lendo livro, fazendo coisas que eu queria, sabe? Tipo, é óbvio que eu tava na Europa, né? Tinha um custo ali, mas acabou que todo mundo gastou muito menos dinheiro do que eu esperava, porque tinha Covid, ninguém podia sair de casa, a gente só podia ficar lá no dormitório. Tinha vários amigos meus. Então foi um ano muito bom, assim, pra mim, né? Foi um ano que eu falei aqui, cara, eu perdi peso, eu me conheci muito. E eu acho que foi legal. Tem muita gente que faz isso aqui lá fora, né? A galera que é, tipo, muito privilegiada também, que eles pegam um ano sabático, tá? Não sei se vocês sabem disso. Aqui no Brasil, a gente espera o burnout para você ter ano sabático. Eu conheci um monte de europeuzinho, né? Europeu, norte-americano, safado, que tem muito dinheiro. E aí a galera pega um ano sabático logo depois da universidade, antes de entrar no mercado de trabalho. Às vezes até antes da universidade, tá? Porque, enfim, quanto mais autoconhecimento o cara quer ter, às vezes ele quer ter um ano ali, meio off. Eu acho que eu consegui ter isso em 2020. Covid foi horrível, né? A gente sabe, mas acabou que pra mim, assim, foi um ano muito bom pessoalmente, tá? Enfim, quando eu voltei aqui, pessoal, do meu intercâmbio, eu senti que eu dei mais um pulo, né? Que foi eu me tornei um profissional caro. Isso aqui era de 2020 para 2021. Nesse momento, eu virei analista da Elo Group. Essa aqui era uma fase... Cara, olha só que é interessante quando você faz universidade, né? Eu acho que você tem, tipo, um stack ali. Eu fiz uma universidade boa e aí meio que você tem meio que é o primeiro seguro de carreira que você tem. Você pode não ter feito uma universidade boa, não ter feito universidade, beleza? Mas aí é legal que você tem outros seguros de carreira, que você tem uma primeira experiência boa, uma primeira responsabilidade também. Você já teve responsabilidade sobre algo? Aqui, quando eu tava de estagiário, cara, nossa, eu lembro que tinha umas responsas que eles jogavam no nosso colo que eu ficava de cara, assim. Às vezes eu até falava, cara, acho que isso aqui é meio irresponsável. Será que você deveria estar jogando isso aqui pra mim, que sou estagiário? Mas é bom, no final das contas é bom porque você aprende, né? Mas aqui eu virei um profissional caro. O que eu quero dizer com isso? Quando eu virei analista aqui na Elo Group, eu fui de cara alocado num projeto, né, que era focado em processos também, experiência do cliente lá na Fiat. E aqui, eu acho que meu ticket estava muito alto, eles me vendiam muito caro. Quando eu entrei aqui, eu acho que eu estava ganhando R$6.000. Estagiário, eu comecei ganhando R$1.500, depois eu ganhei R$1.800, né? Era R$300 que eles te davam a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, não sei, te davam mais R$300. Aí você, estagiário, falava, nossa, agora eu tô ganhando R$1.800, R$2.000. Aqui eu comecei ganhando 6, mais alguns benefícios que eu tinha, né? Já estava me achando um puta CLT Premium. Só que, cara, eu me senti caro porque eu estava sendo vendido já como um profissional mais caro. Então, eu fiz esse projeto para a Fiat por 5 meses. Depois, eu fui alocado num projeto da Vale por 6 meses, que era para o RH da Vale. Esse foi o meu momento de maior desilusão com o mercado corporativo. Cara, foi um projeto que eu odiei fazer, assim. Foi muito chato, de verdade. Eu estava sem tesão nenhum, assim. Ainda mais um pouco pela empresa, sabe? Não vou ficar entrando nessas questões aqui, mas... Às vezes eu ficava olhando assim, falando, cara, o que eu tô fazendo? Eu, tipo assim, não conseguia me ver gerando muito resultado. E aí que vem o pulo do gato. Mesmo eu achando que eu não estava gerando tanto resultado assim, eu acho que eu já era um profissional que... Eu era caro, sabe? Eu era um profissional requisitado, né? Quando eu passei aqui para analista da Elo Group, eu tinha passado na Localiza, eu já tinha trabalhado no Grupo Zelo, que depois essa empresa aqui vai voltar. Eu fiz, tipo, 1 mês de projeto no Grupo Zelo, tipo um freelancer pré-trabalhar aqui na Elo Group, né? Eu ganhei uns R$5.000, assim, só fazendo uns PPTs para eles, uns PowerPoints. Aí aqui, 2022,
eu virei consultor na Hello Group, mesmo achando que eu tava muito sem tesão, meu gerente falava, cara, você tá gostando, enfim. Eu virei consultor, talvez alguma perspectiva de aumentar meu salário para eu ficar, né? Aí meu salário aqui, acho que ele já era uns R$ 10.000, um salário legal, tinha algumas bonificações também, eu não aproveitei tanto porque eu fiquei pouco tempo, porque em 2022 eu já tava querendo muito sair, né? E aí eu virei esse empreendedor de primeira viagem, cara, fazendo tudo errado, assim, achando que eu ia ter startup. Acho que um grande pulo do gato aqui foi que a gente desistiu cedo, né? Eu tirei outros 2 caras lá da consultoria que eu trabalhava, e aí, cara, foi foda, assim, porque a gente só tava queimando caixa, começou a faturar depois de uns 3 meses, vendendo serviço, tendo que desistir do produto que a gente tinha que fazer. Por isso que eu falo que empreendedor de primeira viagem tem que ter mais análise crítica e talvez não empreender com produtos, empreender com serviços. Que foi logo depois o que a gente fez, cara. E aí aqui, né, eu acho que foi o próximo pulo. Então, porra, beleza, primeira experiência, primeira responsabilidade, virei um profissional caro. Em algum momento você vira um profissional caro, né? E aí talvez você queira empreender, talvez você já esteja empreendendo antes de se tornar um profissional caro, porque você não está na CLT, ou você está na CLT e já se considera um profissional caro. Eu acho que às vezes você pode pular essa etapa aqui, tá? De ficar achando que você vai ter empresa de produto ou startup. Aqui eu acho que foi o salto, né, de empreender direito. Eu acho que foi até um salto maior do que aqui de analista para consultor. Foi um salto maior, sabe? Aí aqui a gente meio que aceitou que a gente ia vender serviço, começamos a atender uma empresa de Belo Horizonte que chama Grupo Zelo, é a maior empresa funerária da América Latina. Um dos sócios saiu, o meu outro sócio ficou, grande parceiro meu, e nessa época que a gente conseguia cobrar um ticket legal, começamos nós 3, aí esse outro saiu, aí ficou, né, eu e esse meu ex-sócio, e a gente estava com um ticket legal, a gente contratou depois 4 PJs, então a gente ganhava margem em cima do contrato deles, né, era tipo uma pequena agência, e foi muito bom, assim, foi muito bom numa época que, sabe, no início eu tava ganhando uns 20 pau, aí depois, foi pra 25, depois que a gente tinha os 4 PJs foi uns 30, aí eu consegui botar um dinheiro no bolso depois de ter queimado o caixa aqui, sei lá, uns 5 meses, cara, enquanto eu era empreendedor aqui de primeira viagem. Sabe, você nem tem tanta reserva assim, você fica querendo empreender, gastar seu dinheiro da reserva, não sei se vale a pena, de verdade. Tem que ter algum negócio que vai te tirar dinheiro, né? Só que logo depois, né, pessoal, assim, isso aqui era 2023, cara, parece que faz um século atrás, eu já estava empreendendo direito, mas aí eu passei aqui para um momento, cara, que é uma mudança de rota. Eu já falei isso aqui em outros conteúdos também. Eu acho que às vezes você começa empreendendo, ou você começa a fazer alguma coisa, começa a ter um pouco mais de experiência, e você acha que você encontrou o seu caminho, ou porque você acabou de formar e você acha que essa tem que ser a sua carreira para sempre. Nem sempre. Eu acho que eu fiz algumas coisas boas aqui, eu desisti de furadas rápido, aí eu fui empreender direito, assim, cara, muito insatisfeito. Tipo, esse ano de 2023 aqui, minha ex-namorada falava que eu reclamava o dia inteiro. Tudo que eu fazia de trabalho eu reclamava. E porque eu não gostava, cara, não gostava. Isso aqui era uma época que eu tive que fazer um monte de coisa que eu não gostava, um monte de politicagem. A empresa era muito grande. Eu não queria trabalhar no corporativo, eu tinha ido empreender justamente para conseguir sair disso, mas eu continuei totalmente ligado, assim, cara, a esse mercado corporativo. E foi aí que eu saí, cara, assim, eu mudei minha rota. Eu assumi que eu ia ganhar um pouco menos, né? Aí eu procurei um projeto digital que eu achava que eu realmente pudesse aprender alguma coisa e que eu achava que ia crescer. Então eu virei sócio aqui da Rafaela Chagas, Nasceu Influencer, né? A Rafa é uma infoprodutora top 1% lá da Hotmart. Eu fiquei 9 meses com ela, depois eu saí também, fui lançar alguns influenciadores, já falei disso aqui no canal. Fiz lançamento de uma influenciadora de beleza lá de 4 milhões de seguidores, um cara lá de superação de vícios, o Thales Starling, Thales Viking, tem uns 2 milhões de seguidores. Lancei uma mulher fitness também. Cara, assim, não deu pra fazer tanto dinheiro. Claramente era um modelo muito difícil. Ficar vivendo de lançamento é uma bosta. Coprodução é uma bosta. Eu já vi aqui que eu tinha que voltar pro mercado de serviços, né? Eu até arrependi um pouco, assim, rápido, tá? De ter saído do negócio com a Rafa. Eu já falei disso aqui no canal, mas eu não vou ficar repetindo. Eu tinha uma grande oportunidade de ir para São Paulo, essa época também, cara, porque algumas pessoas já me acompanhavam do LinkedIn, mesmo eu sendo muito pequeno aqui, eu tinha um networking mais ou menos corporativo por causa da minha trajetória. Então, às vezes, eles viam assim, pô, o cara é consultor e virou sócio de uma infoprodutora, ninguém faz isso. Eu já começava a ver um pouco minha vantagem competitiva, mas eu não conseguia encaixar ela direito, entende? Então a minha mudança de rota ela foi um pouco doída, assim, para ser sincero. Eu ganhei menos dinheiro, mas eu aprendi muito enquanto eu estava com a Rafa no negócio com ela, né? E também quando eu lancei esses influenciadores, né? A gente começou alguns negócios rápido, desistiu rápido também. Foi um ano que eu acabei, assim, ficando mais no 0 a 0 do que botando dinheiro no bolso, igual eu tinha feito em 2023, né? E aí fazendo as coisas com calma, entendendo que eu estava aqui fazendo uma mudança de rota. Eu acho que às vezes pode demorar mais, tá? Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, em algum momento você vai querer fazer uma mudança de rota. Eu ainda vou fazer algumas mudanças de rota na minha carreira.
Mas enfim, galera. Cara, beleza. Fiz uma mudança de rota, entrei no mercadão digital aí que vocês tanto gostam, trabalhando, né, com uma infoprodutora diretamente, fazendo lançamento aí de uma galera no digital, criando infoproduto, rodando anúncio, desenhando funil, fazendo copy, aprendendo 1 trilhão de skills ao mesmo tempo, desenhando os meus frameworks que eu trouxe do mercado de multinacionais, né? Cara, eu fiz essa mudança de rota e depois, logo depois veio, mas o que eu quero de verdade? Sabe? Eu acho que esse aqui, tá vendo? Essas duas faixas aqui foram muito grandes, porque até quando eu conheci a Ana, né, que é minha namorada hoje, cara, eu tinha acabado de virar sócio da Rafa, isso aqui era janeiro de 2024, eu tinha acabado de começar a minha mudança de rota, e esse é um momento que dói muito, quando você tem que fazer uma mudança de rota. Eu acho que dói pra caramba, assim, cara. Dói mesmo, sabe? Às vezes dói no bolso, às vezes dói porque você acha que você tá fazendo alguma coisa errada. Mas eu tava com muito pés no chão. Principalmente que eu acho que muita gente fala assim, vê se você tá nessa situação, eu quero entrar no digital, eu quero vender curso, eu quero fazer tal coisa. Talvez valha a pena você ganhar um pouco de experiência, porque você fazer qualquer coisa no digital é difícil pra caramba. Então depois que eu já tinha feito essa mudança de rota e entendido mais ou menos que eu precisava de saber dentro desse mercado, aí eu pensei o que eu quero de verdade, né? E aí eu acho que foi isso ano passado, cara. Ano passado eu tava criando conteúdo pro LinkedIn, minha agência de prestação de serviço tava indo legal. Terceiro vídeo do canal aqui eu falo, era um mês que eu tinha feito 24 mil reais, assim, com relativa tranquilidade. Óbvio que tinha um trabalho comercial ali, etc. Mas eu tinha conseguido fazer uma criação de conteúdo minimalista e tava vivendo de serviços bem, sabe? E aí eu comecei a criar meu projeto aqui de criação de conteúdo na internet, pensando muito no longo prazo, mas pensando que era o que eu queria de verdade. Isso aqui é um projeto que eu queria fazer há muito tempo, eu queria criar conteúdo no YouTube há séculos. Tá? Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso. A maioria dos meus amigos, quando eu vou lá para São Paulo, né, eles estão nas consultorias, eles são os engenheiros que foram recrutados, né, todo mundo sendo recrutado logo depois de formado. Engraçado demais como é que o mercado tradicional funciona. Eles não estão nem aí, cara. Ninguém quer ser youtuber, ninguém quer criar conteúdo, sabe? Eu acho que isso aqui, às vezes, é uma bolha, embora eu acho que é uma coisa muito legal que você não precisa fazer nos moldes que todo mundo fica falando que você tem que fazer. Mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar com comunicação digital. Eu sabia que eu queria criar conteúdo de uma forma diferente. Eu sabia que eu queria escrever. Eu sabia que eu queria ser youtuber, sabe? O YouTube é um grande sonho para mim há muitos anos, né? E aí eu comecei a implementar, né? Iniciei aqui o meu projeto de criação de conteúdo na internet. E agora eu acho que eu estou indo para a próxima mudança, que é pensar num novo plano de 5 anos. Como agora, né? Olha para você ver aqui, cara, que eu acho que quando você faz uma mudança de rota ou você entende o que você quer de verdade, você tem picos que são muito maiores do que o que eu vou ter agora, por sinal, entende? Assim como quando eu fiz estágio aqui, sabe? Quando eu fui empreender direito. Mas eu acho que os principais picos é quando você pega a sua primeira responsabilidade, quando você está um pouco mais sênior e você muda a sua rota da sua carreira, né? E você descobre o que você quer de verdade. Agora que eu descobri, eu acho que eu quero, meus projetos estão indo bem, ó. Tô aqui como fundador da escola do Jonas, inclusive as vagas estão abertas, acesse o link aqui As vagas estão fechadas, desculpa, mas elas vão reabrir dia 2 de fevereiro, acesse o link aqui na descrição, todos os meus links estão aqui na descrição, se você quer aprender mais comigo, fazer parte da minha comunidade de empreendedores e profissionais em paz, clica aqui nesse link. E também aqui eu sou fundador da minha agência hoje de LinkedIn. Tem um monte de outras coisas acontecendo aqui também, tá, pessoal? Assim, a gente acabou de fazer o lançamento lá de um projeto paralelo que eu participo, né? Que é o Fazendas Antigas. Então é o único projeto paralelo que eu participo hoje. A gente lança livros de um influenciador focado em fazendas. E foi super bom. Acabei de receber um Pix aqui de 11 mil reais. Eu acho que eu fechei minha primeira parceria também, como, influenciador, né, criador de conteúdo, para eu ser embaixador de uma marca que eu gosto muito, de uma plataforma de pagamentos com esteroides, assim, que eu gosto de chamar, né, que é a plataforma de pagamentos que eu utilizo. E, cara, agora eu estou pensando aqui em 5 anos, porque daqui a 5 anos talvez eu queira fazer outra coisa. Eu penso aqui no futuro, dependendo de como é que esses projetos forem traçados, eu vou ter 36 anos, eu acho que eu vou ser um profissional que eu vou dominar várias coisas. Será que eu vou querer estar trabalhando mais com o YouTube, com audiovisual? Será que eu vou estar querendo escrever mais online? Eu sei que eu acho que eu vou manter esses meus princípios, né, de querer ter mais autonomia, mais flexibilidade, porque foi isso que eu descobri aqui na minha mudança de rota. Foram vários descobrimentos
que eu tive ao longo desses 10 anos de carreira. Mas eu, sinceramente, acho que quando você encontra, né, o que você quer de verdade, você não pode se iludir. Você precisa pensar no longo prazo, mas não pro resto da sua vida também, entende? Então eu tô querendo tratar isso aqui agora como se fosse uma nova faculdade, assim, tipo um projeto de muito longo prazo, que eu vou estruturar algo muito foda e vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas e na minha vida também, vai botar dinheiro no meu bolso. Eu vou conseguir finalmente agora também, né, aos 31 anos, cara, trabalhar em projetos que não só me dão tesão, mas que eu vejo parando de pé. E eu acho que essa construção veio toda aqui ao longo desses meus 10 anos de carreira. Essa aqui é a minha trajetória, tá certo, pessoal? Como vocês sabem, aqui no canal não tem, cara, não tem fórmula mágica, não tem eu te falando, né, que você também tem que fazer dessa forma. Eu já queria gravar esse vídeo aqui faz algum tempo para vocês talvez conhecerem aí um pouco mais da minha carreira. Me conta se você gosta desse tipo de vídeo aqui também, mais bate-papo. Nem quis colocar muitos elementos aqui, ou desenhar nenhum framework ou nada nesse sentido. Deixar mais aqui você me escutando, né? E também deixa aqui nos comentários sugestões de pautas, de vídeos, né, que vocês queiram aqui que eu fale. Eu acho que eu tô afim agora de fazer alguns vídeos assim mais bate-papo, te contando algumas perspectivas que eu tenho sobre algumas coisas. Falei aqui de carreira, quero fazer um vídeo também falando sobre como que eu vejo, né, esse mercado digital. Fiz um dos últimos vídeos aqui do canal que foi como é lucrar 100 mil reais no mês, um vídeo que tá indo super bem, que eu falo de como é que foi esse meu mês de dezembro e um pouco da minha filosofia, né? De, cara, embora eu esteja ganhando dinheiro, eu também querer economizar esse dinheiro. E eu acho que ao longo desses 10 anos de carreira aqui, eu conheci muita gente que ganha grana, saca? E eu acho também que talvez eu nunca tenha me identificado com essas paradas. Não sei se também se eu conseguiria fazer, né? Mas esse sonho mega, super mirabolante de você ficar 15 anos enfiado para fazer uma mega super empresa, depois vender ela, depois conseguir ficar multimilionário. Cara, eu acho que não é essa filosofia que eu quero muito seguir hoje. E eu acho que, sei lá, 95% das pessoas que estão me assistindo aqui também não. Talvez você quer ter um negócio que seja mais lucrativo, para você colocar dinheiro no seu bolso, fazer a sua reserva e construindo seu patrimônio. Ao longo dessa minha carreira, por eu ter conseguido conhecer muitos empreendedores, cara, muitos mentores fodas assim que eu tive, teve muito pouca gente, sabe? Que eu consegui, de fato, de verdade, assim, me identificar e falar, putz, eu gosto da carreira desse cara. Eu não sou muita pessoa aqui do propósito, eu não acho que, cara, porque por eu estar fazendo vídeos aqui, por eu estar num momento bom da minha carreira, eu preciso ficar te falando que, porra, eu tô finalmente fazendo tudo que eu sempre quis, encontrei meu grande propósito, vamos lá, todo mundo sonhar. Cara, eu acho que esse aqui é um dos negócios dos meus sonhos. Eu sempre quis ter uma comunidade, não encontrei uma comunidade tipo, de verdade na internet. Então tô achando muito maneiro construir isso, tô achando muito maneiro construir uma agência que para de pé, tô achando muito legal todas as oportunidades que estão se abrindo aqui na minha frente. E eu acho que tudo isso teve influência, né, de todo esse tempo de carreira, assim, que eu tive, de eu ter conseguido ter, principalmente, criado o hábito de estudar, tá? Se você não fez universidade, ou uma universidade muito boa, talvez seja importante você criar esse hábito de estudar um pouco mais, se atualizar um pouco mais e principalmente uma coisa que eu defendo muito, né? Entender que as coisas são difíceis. Por mais que eu tenha todo esse background aqui, cara, por exemplo, igual eu falei, a primeira vez que eu fui empreender, às vezes você acha que as coisas são mais fáceis do que elas são. Só que a estatística tá aí para te mostrar que as coisas são muito difíceis. Então, o que todo mundo te ensina muitas vezes na internet, né, que tal carreira é a certa, essa é a oportunidade do momento, você precisa abraçar isso aqui agora, modo caverna, vai lá, enfia a cabeça e você vai estudar agora tecnologia e 6 meses você vai ser o bambambam. Dificilmente isso vai acontecer. As coisas demandam muito tempo. Eu tô num momento aqui hoje, cara, que eu acho que eu tô na média de idade do meu público aqui do canal, que é 31 anos, e daqui a 10 anos eu vou ter 41 anos. Se você tem 41 anos, deixa aqui nos comentários. Você acha que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu quero aprender com as pessoas que são mais experientes que eu acho que elas podem aprender alguma coisa comigo também, que elas gostem da minha perspectiva, e eu adoro também a perspectiva dos mais jovens. Adoro aprender, cara, com os mais jovens e acho também que eles podem aprender alguma coisa aqui comigo. Se você tá na minha faixa etária, me conta aqui, cara, como é que tá sendo o seu caminho aí pra nossa geração. Comprar um imóvel aos 30 anos tá difícil, né? Mas talvez dê certo, cara, se a gente for pensando aí no longo prazo, fazer as coisas com calma, né? E entender que a sua carreira também vai ser fluida e que eu espero que você encontre o melhor caminho para ela. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, o seu comentário. Eu te vejo daqui a pouco.